Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de médias harmônicas e médias aritméticas. Você conhece a desigualdade entre essas médias? Neste vídeo nós não vamos demonstrar isso matematicamente, mas nós vamos verificar tal desigualdade através de um argumento físico, isso usando resistores. Se está curioso, acompanhe esse vídeo. Para você acompanhar esse vídeo, basta que você conheça associações em série e em paralelo de resistores, ou seja, não precisa ter um nível avançado nessa matéria. Então, se já gostou do tema, já achou curioso, deixa seu like, comenta nesse vídeo também o que você achou mais interessante e se não se inscreveu, essa é a hora, aperta aí o botão de inscrição e aciona o sininho para receber as novas notificações. Para iniciar, vamos começar num circuito mais simples. Eu deixei esse circuito ao lado para você entender um pouco melhor o que nós vamos fazer mais à frente. Eu vou ter um circuito aqui com 4 resistores, formado por 4 nós. Ou seja, nós temos o nó A, nós temos o nó B e nós temos 2 nós aqui, C e D. Tudo bem? Se nós formos calcular a resistência equivalente entre A e B com esta chave aqui intermediária aberta, a corrente, quando ela entra no ponto A, ela pode passar aqui em cima e aqui embaixo. Como eu dividi em resistores iguais, ela também vai se dividir em correntes iguais. Ou seja, se aqui nós temos uma entrada de corrente I, nós vamos ter aqui I sobre 2 e I sobre 2. Sendo assim, como é que eu vou calcular a resistência equivalente entre A e B? Muito simples. Nós temos, primeiramente, uma associação aqui em série nos 2 resistores superiores. E nós temos também uma associação em série dos 2 resistores inferiores. Cada associação dessa vai gerar o seguinte resultado: R1 mais R2. Após isso, eu vou associar os dois em paralelo. E se eu tenho 2 resistores em paralelo iguais, qual é o nosso resultado? Basta dividir por 2. Ou seja, o nosso primeiro ponto vai ser baseado nisso. A resistência entre A e B, quando este fio está aberto, vai ser R1 mais R2 sobre 2. Agora vamos pensar o seguinte, vamos conectar este fio. Ao conectar esse fio, entenda que vai melhorar a condutividade deste circuito. A corrente que entra aqui por cima, ela não vai ser mais obrigada a passar somente por R2 agora. Ela pode se dividir neste nó e agora uma parcela passa aqui por baixo. Então, a grande sacada desse vídeo é que você entenda que quanto mais conexões o circuito tiver, um circuito desta forma, melhor vai ser a condutividade do circuito. Sendo assim, nós podemos afirmar que, ao aumentar minha condutividade, diminui a minha resistência. Ou seja, eu espero que esta configuração, tendo uma condutividade maior, vai me fornecer uma resistência menor. Vamos ver. Eu vou associar da seguinte maneira. Esses 2 resistores estão em paralelo e estes 2 resistores também estão em paralelo. Nós sabemos que quando temos resistores em paralelo, a resistência equivalente somente para 2 é igual ao produto sobre a soma. Se cada trecho do circuito tem o produto sobre a soma, quando eu associá-los em série, ao final de tudo, nós vamos ter então 2 vezes este resultado. Concordam? Nesse primeiro caso que nós estudamos, nós avaliamos como o circuito vai se comportar quando as linhas estão totalmente em série, ou seja, quando esta chave vertical não está conectada. Sendo assim, nós temos uma baixa condutividade e uma alta resistência. Esse é o primeiro caso. Já no segundo caso, nós conectamos a chave, melhoramos a condutividade do circuito como um todo e assim nós diminuímos a resistência. Bom, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse circuito e nós vamos verificar que a média aritmética é maior ou igual que a média harmônica. Bom, então para a gente entender o que eu vou fazer, eu montei aí uma sequência de várias células de R1 até Rn. Vamos lá ver a lei de formação desse circuito maior. A primeira linha eu escrevi como R1, R2, R3, R4 até o Rn. Ou seja, eu tenho N resistores em série. O valor de cada resistência não me interessa. Só estou dizendo que as resistências são diferentes. Na linha 2, eu fiz a seguinte troca. Eu fiz uma permutação cíclica. Veja só, eu peguei o R1 que estava no primeiro lugar e coloquei lá no último lugar. O Rn ficou aqui agora, percebeu?
Então eu afastei todos e joguei o 1 para o último lugar. A terceira linha, fiz a mesma coisa. Eu peguei o resistor 2 e joguei para o final desta linha e trouxe todos os outros. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Perceba que na última linha nós vamos ter o Rn como o primeiro lugar. E depois começa de novo a sequência. R1, R2, R3. Eu tenho N linhas de N resistores. Não esquece. Então como é que eu vou calcular a resistência desse circuito? É muito simples. Tendo em vista que todos esses resistores estão em série. Sendo assim, quando eu somar todos esses resistores da primeira linha, o meu resultado será a soma de RK, onde esse K vai variar de 1 até N. R1 mais R2 mais R3 mais R4 até Rn. Agora perceba que a sequência de cada linha não importa para eu calcular a resistência equivalente, tendo em vista que todos estão em série. Então todas as linhas vão ter resistência equivalente desta forma. Como eu tenho vários resistores agora em paralelo, para eu achar o resultado, eu preciso o quê? Isso mesmo, dividir por N, porque N é o número de linhas. Tudo bem? Bom, nós temos aqui agora a nossa média aritmética, não é? Bom, por que é interessante a gente conhecer isso? Às vezes tem problemas de primeira fase ou de segunda fase que você precisa saber qual o circuito que dissipa a maior energia e de repente com uma sacada dessa você pode ganhar a questão num segundo. Então eu sei que esta configuração é a configuração que possui todas as chaves abertas. Bom pessoal, então nós vamos agora fechar todas essas chaves. Sendo assim, o que vai acontecer fisicamente? Nós podemos dizer que a resistência que nós vamos calcular quando todas as chaves estiverem fechadas vai ser menor. Então vamos lá fazer a ligação em todas as chaves. Representei agora a conexão e a resistência que nós vamos calcular vai ser certamente menor ou igual. Professor, quando é que seria a igualdade? A igualdade iria acontecer quando eu repetisse todos os resistores na mesma sequência. Por exemplo, a linha 2, R1, R2, R3, R4 até Rn e todas as linhas da mesma forma. Nós teríamos então a igualdade. Continuando então, esta resistência, quando todas as conexões estiverem ligadas, vai ser menor ou igual do que a primeira que nós calculamos anteriormente. Tá, mas como é que vai ser essa resistência agora? Perceba, como todos estes fios estão conectados, nós acabamos de perceber uma equipotencial ao longo da vertical. Veja só, percebeu? Aqui nós temos outra equipotencial e assim sucessivamente. Bom, mas para cada equipotencial dessas, nós vamos ter uma sequência de resistores em paralelo. Veja só, R1, R2, R3, R4 até Rn, todos em paralelo. Ou seja, quanto vai ser a resistência desta primeira coluna? 1 sobre a resistência dessa primeira coluna vai ser igual à soma de 1 sobre Rk, onde esse K vai variar de 1 até N. Não é assim que a gente calcula a resistência equivalente quando eles estão em paralelo? Bom, mas se você perceber, todas as colunas vão ter a mesma resistência. Então, quando eu tiver N resistências em série, o meu resultado vai ser de que forma? N vezes 1 sobre a soma de 1 sobre Rk, com este K variando de 1 até N. Ou seja, nós temos aqui a média harmônica e deste lado nós temos a média aritmética. Lembrando, pessoal, isso não é uma demonstração formal, isso não é uma demonstração matemática, isso é apenas uma verificação através de um argumento físico. Então, jamais coloque isso numa prova de matemática, porque um argumento físico não vai servir como base para aquela prova. Se gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário sugerindo um novo tema, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as novas notificações. Bom, e eu vou ficando por aqui, até mais.